O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Iniciando esta segunda semana da Quaresma, o Evangelho de hoje nos apresenta Jesus em um dos seus momentos mais significativos, em que ele manifesta a sua realidade plena, a sua divindade, por meio da transfiguração. Tem muitos elementos nesse Evangelho que é importante nós refletirmos. Primeiro, Jesus se mostra a 3 apóstolos somente, e não aos 12. Por que será? Vejam bem, ninguém se revela e ninguém mostra o que se é para todo mundo, até porque não é todo mundo que é merecedor de ter ou de saber da sua intimidade. A sua intimidade, ela só diz respeito a você e a quem você confia. Mas Jesus escolhe 3 para revelar plenamente quem ele era: Pedro, Tiago e João. Com certeza o grau de intimidade e de amizade era maior, até porque existia uma certa desconfiança no grupo dos apóstolos. Será se ele é mesmo o Messias? Será se ele é mesmo filho de Deus? Existia isso. Mas Jesus chama os 3 e transfigura-se. E o que é transfigurar-se? É mostrar quem você é plenamente. Jesus mostra a realidade gloriosa. Jesus se mostra como ele é, divino, no corpo glorioso. Jesus ficou transparente, como que um fantasma, né? Ficou transparente, mostrou a sua plenitude. E isso significa o quê? Que essa é a realidade pela qual também nós iremos um dia experimentar a glória em Deus. Ou seja, esse corpo perene, físico, ele morre. Aliás, a morte é necessária. A morte, como dizia São Francisco, é nossa irmã. Por que é a morte? A morte é a cisão entre o tempo e a eternidade. Eu rompo com o tempo e entro no transcendente. E no transcendente eu vou estar transfigurado como Jesus se mostrou. E o mais interessante também é que quando Jesus desce a montanha, Jesus diz aos apóstolos, aos 3, olha, não é para contar nada para ninguém. Por quê? Porque somente eles foram merecedores daquela graça. Não é todo mundo que merece milagre, e não é todo mundo que recebe um milagre. Até porque já pensou se eles saem falando que Jesus se transfigurou, ia correr um monte de gente atrás, porque as pessoas são assim, muitas delas interesseiras.
Até porque se Jesus quisesse que todo mundo visse a transfiguração, ele teria chamado a imprensa da época e teria se transfigurado diante de todos. Mas não, ele chamou 3. E aquele momento foi tão bom, tão pleno, que nós chamamos de Kairós, que eles disseram: Senhor, vamos ficar aqui, vamos fazer uma tenda, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias, porque quando nós vivemos momentos bons na nossa vida, nós queremos que eles se eternizem, mas no tempo não tem como haver a eternidade. O Kairós pleno é só no céu. Mas de vez em quando nós sentimos essa alegria, essa felicidade profunda, esse momento bom que você não sente o tempo. Você não sente o tempo, e quando você não sente o tempo, você entrou na graça. Foi o que aconteceu com eles. Está tão bom, Senhor, vamos ficar aqui para sempre? Não, vamos voltar, porque a nossa realidade é essa, humana. Mas um dia nós iremos ao transcendente, e no transcendente, no Kairós, na graça, na glória, nós viveremos essa felicidade, esse sentimento de plenitude que nós não conseguimos viver aqui. Não tem como viver plenitude aqui. Aliás, esse é o desejo de todo mundo. Como as pessoas gostariam de dizer isso, né? Mas eles vão, e Jesus pede para não dizer nada, até porque eles viram Deus em plenitude, e ver Deus é só quem Ele concede essa graça. Nós não vemos Deus, nós não sentimos Deus. Nós usamos muito essa expressão: eu quero sentir Deus. Já falei aqui outras vezes, Deus não é sentimento, então não tem como eu sentir. Mas nós queremos pelos nossos sentidos abstrair a realidade de Deus, mas não dá. Igual Tomé queria tocar, porque nós somos sinestésicos, nós só acreditamos se nós vermos, se nós ouvirmos, se nós tocarmos. Deus, você não se pode fazer isso. Deus não é sentimento, Deus não se abstrai pelos sentidos. Agora, eu posso dizer, como que eu sinto Deus então? Primeiro, Deus não se sente dor de cabeça, dor de barriga, dor no corpo, mas Deus não. Agora, usando essa categoria racional, humana, do sentimento, eu posso dizer que eu sinto Deus por um outro elemento. Usando essa categoria, eu sinto Deus pela fé. A fé é como se fosse o sentimento do Espírito, porque Espírito não tem sentimento, né, gente? Mas eu posso dizer, já que a gente quer sentir, já que a gente quer tocar, já que a gente quer ouvir Deus, como que eu posso fazer isso? Pela fé. Como diz Santo Tomás, a fé é uma adesão racional à verdade. Então é pela fé. Aí, como muitas vezes as pessoas estão voltadas para essa sinestesia, conta uma pequena história, num salão de barbearia, estava lá o barbeiro, chega um senhor, e ele começa, um senhor religioso, e ele começa a atacar aquele senhor com palavras, dizendo que Deus não existe. O barbeiro: Deus não existe, porque se Deus existisse, não tinha guerra, não tinha violência, não tinha morte, não tinha tantas desgraças acontecendo. Esse Deus de vocês, cadê Ele? Não existe, isso é uma mentira, vocês inventaram. E o Senhor só ouvindo, aquele desabafo angustiante, daquela pessoa que queria, nas suas categorias humanas, que Deus interferisse na liberdade do homem, que Deus interferisse nas coisas humanas. Aí ele deixaria de ser Deus, se Deus tivesse que interferir todo dia nos atos humanos. Aí esse homem fez o desabafo: não acredito em Deus, Ele não existe, porque se existisse resolveria todos os problemas do mundo, e etc, etc. Aí aquele senhor olhou lá fora, que tinha um senhor lá conversando com alguém, com a barba grande. Aí ele foi lá e chamou o senhor: vem aqui. Aí colocou aquele senhor diante do barbeiro e disse para ele: o barbeiro não existe, o barbeiro não existe, eu não acredito que ele exista também. Como assim? Eu sou o barbeiro, eu existo.
Se você existisse, esse homem não estaria com essa barba. Aí ele também não me procurou? Exatamente. Deus não existe para você porque você não o procurou. Muito simples de resolver. Deus não existe para você porque você não procurou. Assim como para ele o barbeiro não existe, porque ele não procurou. Opa! Então muitas vezes nós queremos dar as respostas segundo as nossas interpretações, por vezes vazias, sem fundamento, sem conhecimento nenhum. Agora é preciso se transfigurar diante de Deus também. E como nós nos transfiguramos? Como que nós mostramos? Por que nos mostramos para Deus? Porque Deus sabe de cada um, o que passa no íntimo de cada um. E como que nós podemos nos transfigurar para mostrar concretamente que amamos a Deus, que acreditamos? Muito simples, pelas obras, pelas atitudes. Pelas atitudes. Não se conhece as pessoas pelas palavras, pelo que elas dizem, porque o que ela diz, ela pode dizer uma coisa aqui e dizer outra ali, e nem sempre o que ela diz corresponde com o que ela é, nem sempre. Eu diria que 10% da pessoa a gente pode dizer que conhece dela pelo que ela fala, e 90% pelo que ela faz. Se você quiser conhecer alguém de verdade, não é pelas palavras não. Qual é a prova, padre? A prova é o próprio Jesus, quando é questionado, você é o Filho de Deus, quem é você? Poxa, mas vocês não viram as minhas obras? Vocês não viram os surdos ouvindo, os cegos enxergando, os mudos falando? Vocês não viram? Fiz tantas obras, vocês não conseguiram me ver e acreditar? E saber quem eu sou? Jesus autentica isso que eu acabei de dizer. Nós conhecemos, e se você quiser conhecer alguém, veja o que ela faz. É pelo que ela faz. É como os atos falhos da nossa vida. Não tem como fugir. De vez em quando você solta quem você é na sua essência. São as atitudes. Então essa é a forma de acreditarmos, de amarmos e de sabermos que Deus realmente nos conhece. É pelas nossas atitudes. E assim também os outros. Portanto, meus amigos, Jesus escolheu os 3 pelo grau de intimidade, pela amizade, porque nós não podemos confiar em todo mundo. Isso é impossível. Quem confia em todos não confia em ninguém. É por isso que também nós não podemos julgar as pessoas pelos seus erros. Tem gente que está desesperada, quando se dá conta, se desespera dos erros que cometeu. Aliás, esse momento propício da quaresma de refletirmos, meditarmos a nossa vida. E muitas vezes nos damos conta, poxa, eu quero consertar o meu erro. Erro não se conserta, porque ficou para trás. O erro que nós cometemos, o erro que você cometeu, não tem mais como consertá-lo, porque já está feito. Não se conserta o que passou. O que passou, passou. O tempo não é para trás, o tempo é para frente. Agora, aquele erro que eu cometi, que eu não posso mais consertar, está feito. Olhando para frente, eu posso evitar de cometê-lo novamente. Agora sim. A dinâmica é essa. E por outro lado, nós não somos os erros que nós cometemos. Ninguém é o seu erro. Ninguém é o seu erro. Mas porque nós podemos sempre melhorar. E quantas pessoas aprendem com seus erros? Aliás, a vida é um grande aprendizado. E quando nós tiramos dos erros a possibilidade de crescimento, nos tornamos um ser humano com uma maturidade nota 1000. Então o que passou, passou. O erro cometido é cometido, não se conserta mais. Mas agora eu posso fazer diferente. Eu posso mudar. Em outras palavras, eu posso converter-me. Portanto, nessa perspectiva do tempo da quaresma,
de reflexão, quando nos deparamos com as nossas misérias, que cada um saiba, você não é o seu erro, jamais você é o seu erro, o seu tropeço. Os outros muitas vezes vão te desprezar pelos teus erros, porque são hipócritas, porque erram também. Uma pessoa que despreza a outra pelo erro dela, sei nem o que dizer dessa pessoa. O grau de hipocrisia, porque ela também erra. Mas muitas vezes, por conta do seu orgulho, dos seus puritanismos e da sua falsa verdade que está ao seu redor e da hipocrisia mesmo, ela quer a perfeição do outro sem que ela seja. Eita, povo de Deus, né? O povo é assim, muitas vezes. O outro tem que ser perfeito, você não admite que o outro é, mas você erra. Vai ser hipócrita assim em outro lugar. Isso é hipocrisia pura. Farisaísmo e um pouquinho mais, que a gente quiser colocar dentro desse pacote. Está aí, quaresma, conversão. Deus nos dando a oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores. Espero que todos aqui que estejam nessa Santa Missa, quem está nos ouvindo, nos acompanhando pelas redes sociais, também estejam assumindo seus propósitos de mudança. De mudança, porque, gente, o tempo está passando rápido demais. Ontem era domingo, toda vida eu falo isso. Ontem era domingo, hoje é de novo e amanhã já é domingo de novo. A sensação de que parece que não fiz tudo, está faltando alguma coisa, porque está tudo acelerado. Então não podemos perder tempo. Aliás, esse é um dos grandes erros nossos. Achar que podemos perder tempo. Tempo perdido e passado não se volta mais. É como o erro. Passou, passou. Não brinquem com isso. Tentem otimizar o máximo possível o seu tempo. Porque ele não espera por você. Há coisas que não é amanhã, é agora. Há coisas que podem ser deixadas para amanhã. Mas há outras que são urgentes. E a nossa conversão, ela é urgente. Eu não posso deixá-la para amanhã. Que essa segunda semana da quaresma seja para todos mais uma semana de caminho, de encontro, de reconciliação, enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Muitos hoje morreram. Muitos estão morrendo nesse momento. E já não terão mais tempo para fazer esse caminho que nós aqui estamos tendo a oportunidade ainda de fazer.